Bando de frouxo, jogadores frouxos, técnico frouxo, bando de time frouxo. Isso que foi o Atlético Goianiense hoje. O Dragão foi lá pro Rio Grande do Sul enfrentar o lanterna da competição, que não venceu nenhum jogo, nem dentro de casa. Vindo de 2 vitórias contundentes, uma contra o Avaí fora de casa e outra com uma virada surpreendente sobre o Fluminense, e depois um empate até, digamos, heróico contra o time que não perdeu nenhuma fora de casa, que no caso é o líder Palmeiras. E aí a gente viaja lá pro Rio Grande do Sul para enfrentar o Lanterna. O mínimo que se espera de um time que tá querendo fugir da Série A, aliás, perdão, fugir da Série B, a gente até se confunde de raiva. O mínimo que se espera é que o time jogue ofensivamente contra o pior time do campeonato. Com todo respeito ao Juventude, aos seus torcedores, mas o Juventude é o lanterna e pior time da competição. E praticamente está rebaixado. Não tem pretensões nenhumas mais na Série A. E o que o Atlético deveria fazer? Deveria pressionar o seu adversário. Pressionar no campo de ataque adversário. Ter as melhores oportunidades. Criar e propor o jogo. Ser o time dominante na partida. Mas não é bem assim que você consegue jogar quando você entra com cagaço durante o jogo. Com medo. Joga recuado. Porque vamos lá, o Atlético entrou num 4-3-3, que na verdade funcionava mais como um 3-4-3, já que entrou com Lucas Gasal e Wanderson na zaga, nas laterais Dudu e Arthur Henrique, e de novo entrando com Arthur Henrique, o time precisando de jogadores maduros, que encarem o adversário com experiência. A gente entra com o menino, com o Arthur Henrique. No meio, entrou o William Maranhão, que vinha pra trás fazer o terceiro zagueiro, principalmente caindo pela esquerda, ou seja, fazia a linha de 3 zagueiros com o Lucas Gasal e o Wanderson. No meio, o Wellington Rato e o Baralhas. E na frente, Ayrton, o Churin e o Luiz Fernando de novo, iniciando o jogo. O técnico do Atlético Goianiense, o auxiliar, né, o técnico interino, Eduardo Souza, entra com um time mais precavido, aquele time que está mais voltado para a defensiva, para propor o contra-ataque, por exemplo, para jogar no contra-ataque. Mas cara, você está jogando contra o pior time do Brasileirão. Como é que você pensa em jogar em contra-ataque contra um time que não consegue propor o jogo? A ideia inicial é você pega uma equipe fraca e você tem que vencer, você tem que se impor. Se você quer sair da zona de rebaixamento, a lição básica: vence os jogos diretos, vence os jogos contra os times do Z4. Se você não se impõe, você merece cair pra Série B mesmo. Merece rebaixamento. Diretoria do Atlético Goianiense mandou o Eduardo Souza embora. Na verdade ele que pediu, mas dane-se. E não foi atrás de ninguém, deixou o Eduardo Souza aí comandando o time. Beleza, até porque o Atlético fez uma ciranda de técnicos esse ano. Foi tanto técnico que daqui a pouco tá montando um time só com técnicos. Mas aí o Eduardo Souza, que é um interino, que não tem a pretensão de ser o técnico que vai comandar o Atlético ano que vem, ele vai jogar recuado. Ele vai jogar com o time mais defensivo. Afinal, para ele, não perder, e eu digo não ter uma derrota, porque esse empate funciona como uma derrota, mas não perder o jogo é lucro. Se o Atlético cair para a Série B, o Eduardo Souza vai estar lá, com o empreguinho dele, de boa. Os jogadores vão embora, porque esses jogadores aí frouxos, que entraram em campo hoje, eles vão ter mercado. Agora, eu quero ver o auxiliar técnico ter mercado. Quero ver como é que vai ser o Atlético Goianiense jogando a Série B o ano que vem com as cotas que a Série B tem. Porque a gente está tentando sair dessa zona terrível aí de rebaixamento e viemos de bons resultados. Agora, de que adianta tudo isso se você entra como um time frouxo jogando contra o Lanterna? É o Lanterna, cacete! Time mais fraco do Brasileirão. Se você joga como você jogou agora, se o time joga com esses jogadores da forma que jogaram agora, esse elenco merece Série B. Cadê aquele time que enfrentou, bateu de frente com o Palmeiras?
Ah, porque o Palmeiras joga ofensivamente e deixa espaços? Balela, mentira, porque o Juventude, mesmo indo pro ataque no primeiro tempo, no segundo tempo, mesmo tentando propor o jogo, o Juventude é muito frágil defensivamente. Você via que o time do Atlético tinha muitos espaços para fazer as jogadas, mas a gente entrou sem um armador, porque o Wellington Rato não é armador coisíssima nenhuma. Ele é um finalizador. Ele é no máximo um segundo atacante para auxiliar ali na frente na hora de finalizar as jogadas. Ele não é armador. Cadê o Jorginho? Por que não entrou? Não começou em campo? Ou no mínimo o Marlon Freitas, para poder tentar dar uma dinâmica de toques de bola e lançamentos nas pontas. Cadê? Não, melhor entrar só com o time defensivo. O Wellington Rato na frente, lá como se fosse um armador, fingindo. O William Maranhão voltando pra defesa, fazendo uma linha de 3 zagueiros. O Baralhas como o cão de guarda ali, que realmente ele é raçudo, ele marca, mas ele não sabe armar o time. O Dudu precisa de jogadores que encostem na lateral direita pra armar o time. O Ayrton é um banana quando tá do lado direito. Só sabe correr. Não adianta, ele não tem capacidade de fazer triangulações pelo lado direito com o Dudu. Jogador que faz isso muito bem é o Marlon Freitas, que nem ponta ele é um meia, mas ele sempre cai ali pela direita ou sempre consegue encontrar o Dudu na frente em lançamentos. Cadê? Não entrou por quê? Por medo, por ser frouxo, porque não queria expor o time com um jogador mais meia articulador e nisso deixou 2 volantes de marcação. 2 volantes não vão tirar o Atlético da zona de rebaixamento. 2 volantes não vão manter, esses 2 volantes de marcação não vão manter o Atlético na Série A. Agora, se vamos jogar na covardia e vamos jogar no contra-ataque, no mínimo se espera que você jogue com jogadores de velocidade. Luiz Fernando não é jogador de velocidade. O Ayrton talvez seja, mas o Churin, ele é um centroavante fixo. Ele precisa que a bola seja cruzada na área. Ele some do jogo nesse formato de escalação. Parece que não tem treinamento lá no Atlético Goianiense com esse Eduardo Souza. Ah, mas ele tem bons resultados. Ele vem de vitória contra o Fluminense, vitória contra o Avaí, empate com o líder. Beleza, mas a gente vê quando o técnico é bom, quando ele sabe armar o time para as horas mais importantes. Vencer ou empatar com o Palmeiras foi empatar com o Palmeiras foi um resultado inesperado. Sejamos sinceros. O mais normal seria perder para o Palmeiras. Conseguimos, por um grande milagre da raça do time, pelo esforço, a gente conseguiu o empate. Mas o jogo contra o Juventude é para vencer. É para dominar o time do Juventude. Mas quem teve as melhores chances no primeiro tempo foi o Juventude. O Renan salvou 2 bolas claríssimas, 2 cabeçadas. O Atlético teve poucas chegadas e chegadas atabalhoadas. Os jogadores não sabiam como fazer a jogada final. Na hora que era pra acelerar o jogo, tocava, voltava o jogo. Na hora que era pra pausar, pra segurar o jogo, que era pra dar uma acalmada nos ânimos, tentava partir pra frente e errava tudo. Porque não tem um jogador que pensa na hora de armar o jogo. Não tem o Marlon Freitas em campo, não tem o Jorginho em campo. Não adianta eles entrarem no final do segundo tempo, 37 minutos, como foi o jogo de hoje. Não adianta você tá vencendo de 1-0 com um belíssimo gol de falta do Wellington Rato e você... Não adianta você começar o segundo tempo e não fazer substituições decentes pra continuar o jogo. Já tomei bronca aqui até por estar gritando, de tanta raiva que eu tô. Sabe, pegar e colocar jogadores aí aos 37 minutos do segundo tempo pra armar o jogo, vai resolver alguma coisa? 1-0 pro Atlético com gol de falta do Wellington Rato. O que o time faz? Recua. Porque o seu técnico resolve tirar um ponta direita pra colocar um volante e armar o time no maldito 4-4-2. De novo, a porcaria do 4-4-2. Exorciza o Eduardo Batista de você, Eduardo Souza. Não é porque você tem o mesmo nome que você tem que armar o time igual. Você não armava o time assim quando estava aqui no Atlético antes de ir embora pra treinar a Aparecidense? Por que tá fazendo isso agora? Aprendeu com aquele técnico medíocre que tava aí antes? O Atlético deixou o Juventude jogar
deixou o Juventude ter chances de gol. E numa dessas chegadas, uma escorada de cabeça para trás, o Oscar Ruiz, que tinha entrado no segundo tempo e é um coringão ali do Juventude, conseguiu dar um toque de ponta de pé, que ainda resvalou no calcanhar do Wanderson pra matar o Renan e empatar o jogo. E depois disso, você espera, não, então agora o Atlético tá numa situação complicada, porque empatou com o Relanterna, vai pra cima. Vai o cacete. O time continuou dando espaços pro Juventude subir e quase que é o Juventude que consegue vencer. Então você quer saber? Se vocês vão continuar jogando dessa maneira, ó, a torcida joga toalha. A gente joga toalha. Fazer igual o Eduardo Souza, vamos jogar toalha. O Eduardo Souza não, o Eduardo Batista, vamos jogar toalha, vamos embora. Sim, eu estou com raiva sim de ter sido um empate, porque esse empate tem sabor de derrota. E uma derrota que é uma vergonha para um time que tá querendo sair do Z4. Nada contra o Juventude, como eu falei, eu respeito muito o clube do Juventude, seus torcedores. Mas sim, o Juventude é o lanterna e o pior time da competição. Eu já falei isso antes. Então é sim um resultado horrível você empatar com o lanterna. Principalmente se você tá querendo sair da zona de rebaixamento. Porque vocês vão se abraçar com esse lanterna e vão descer pra Série B 2023. É isso que vai acontecer. Próximo jogo é aqui contra o Ceará. É o jogo aqui dentro de Goiânia contra o Ceará. Ceará esse que teve uma maior confusão lascada lá no Castelão por estar empatando o seu jogo. Não é nem por estar perdendo. E aí? Como é que vai ser? A gente vai jogar covarde igual jogou nesse jogo? O Ceará tá liberando a zona de rebaixamento, é o primeiro time fora. O Ceará vai vir pra cima, eles têm bons jogadores, melhores do que o Juventude. E eles propõem um jogo muito mais do que o Juventude. O que vai acontecer com a gente? A gente vai deixar? O time vai ser covarde do mesmo jeito? Vai deixar o time adversário propor? Aqui dentro de casa? O negócio é o seguinte, vocês jogadores do Atlético Goianiense e você técnico Eduardo Souza, se vocês não tiverem ambição de ficar na Série A, se vocês não têm interesse nisso, chama a base. Põe aí os jogadores da base aí, ó. Esses jogadores aí que são caros. Caríssimos. Manda embora, põe a base. Ah, cadê a base? Eu não sei como é que tá a base. A base tá bem? Tem bons jogadores lá? Não vejo subir pro time profissional. Como é que faz? A gente vai ficar jogando com esses caras frouxos. Porque sim, podemos vir de bons resultados. O Fluminense, Palmeiras, Avaí fora de casa. Mas é insuficiente para ficar na Série A. E o que a gente mais espera é raça. Tivemos nos jogos passados, faltou no jogo de hoje. E isso pode custar muito caro. Próximo jogo, se a gente vencer, vai a 33. O Ceará continua com 34 fora da zona de rebaixamento. E a gente vai continuar sofrendo até o final do Brasileirão. Dava para ser mais tranquilo. Supondo que a gente vencesse o jogo hoje, vencendo o próximo, a gente já iria a 35 pontos. O que já daria ali, ó, no mínimo, pra tá beirando a saída da zona. Agora, a gente vai no máximo no jogo que vem, se vencer, ficar ali já com 34, com 33 pontos. É difícil acreditar na permanência, é muito difícil, mesmo com os resultados passados. Mas vendo esse jogo de hoje, foi um jogo de dois times que mereciam estar fazendo aí o meio de tabela da Série B. Quer ficar na Série A? Jogue como um time de Série A. Quer manter-se aí na elite? Vença os times do Z4. Se você quer a permanência, derrube os adversários. 4 tem que cair. Você tem que vencer aqueles que estão ali prontos para isso. E se você ficar aí molengando contra esses times, você vai para a zona de rebaixamento e vai para a Série B 2023. Vai acabar acontecendo se a gente não criar vergonha nessa cara e não ganhar os jogos de forma decente. Principalmente enfrentando os times que estão ali na parte de baixo da tabela. É isso, galera. Aqui a gente desafoga as mágoas e as raivas que o time faz a gente passar. E é isso, eu não consigo mais falar nada de racional, porque agora só ficou a raiva
de ver esse jogo sendo desperdiçado, essa vitória escapando por conta de um time frouxo, de um técnico frouxo. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do torcedor indignado, do torcedor atleticano.